Boa noite a todos, me chamo Eleandro. Esse mês nós falamos sobre uma série de estudos, que se refere à doutrina da igreja, Primeira aula falamos sobre conversão e batismo, segunda aula falamos sobre Santa Ceia, terceira aula falamos aí sobre dízimos e ofertas. E hoje nós vamos falar sobre servindo ao corpo de Cristo. Tenho certeza que se você prestar atenção nessa aula, você vai ser muito impactado, porque é algo muito interessante, A igreja, ela é tratada como corpo de Cristo. E nessa aula nós vamos aprender como servir, ao corpo de Cristo. Nós, como membros, como podemos fazer a nossa parte, para servir ao corpo de Cristo, servindo, a igreja no qual nós congregamos e servimos, a Jesus. Bom, corpo de Cristo, vamos falar lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 em diante. Eu peço a vocês que abram a sua Bíblia, que me acompanhem nessa passagem bíblica, 1 Coríntios 12, versículo 12 em diante, que diz o seguinte: sobre essa passagem, para entender como membro do corpo de Cristo, precisamos de Jesus, Para sermos um membro do corpo de Cristo, eu acho que tenho certeza, a primeira ponto que a gente deve observar é que precisamos de Jesus, O próprio Jesus diz lá em João 15:5, ele fala: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós já daqui do começo, nós já percebemos que sem Jesus nada podemos fazer, Jesus é a cabeça do corpo, Jesus é a videira e nós somos ali as varas, Nós somos ali os ramos, e sem Jesus não conseguimos produzir frutos. Sem Jesus não podemos fazer nada, É o que o próprio Jesus nos ensina. Então, o primeiro passo que nós devemos observar para servir ao corpo de Cristo, para servir a igreja, é verificar se realmente nós estamos conectados com Jesus, Se nós estamos ali firme com Jesus Cristo, porque se nós estivermos, firme em Jesus, com certeza nós produziremos ali frutos, Nós faremos ali frutos, conseguiremos ali servir ao corpo de Cristo, servir a igreja. E quando nós servimos a igreja, automaticamente nós produziremos ali frutos. Verso 12 ao 14, Paulo diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. O corpo, se nós observarmos, o nosso corpo, ele tem vários membros, e da mesma forma é a igreja. A igreja, ela é formada por vários membros, Cada membro com a sua característica, cada membro com sua função, cada membro com sua habilidade, e juntando essas habilidades, juntando essas funções, esses dons, nós formamos ali a igreja, nós formamos ali o corpo de Cristo. Assim como vários membros, formam um corpo, assim também nós, como membros, formamos ali uma igreja, para servirmos a Cristo. Cada um com seu papel, cada um com sua habilidade, cada um com seu dom,
né? E juntando esses dons, juntando essas habilidades, nós formamos ali o corpo de Cristo, né? A igreja de Cristo. Lá em Romanos, Paulo também fala, né? Romanos 12, do 6 até o 8, Paulo diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profeta, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom de exortar, e o que reparte, faça isso com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Não importa a sua função, né, dentro da igreja. Não importa a sua habilidade ali dentro da igreja. Faça com excelência, né? Serve a Cristo com prazer, com alegria, né? Exercita ali o seu papel, né, como membro da igreja de Cristo, né? Fazendo a sua parte, né? Usando as suas habilidades, porque automaticamente nós estaremos ali servindo, né, a Cristo, estaremos servindo a igreja, né? E, meus irmãos, todos nós temos ali, né, um papel a desempenhar, servindo a Cristo. Cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua forma de agir, né, o seu jeito de ser. É claro que esse jeito, que essa habilidade não contraria a palavra do Senhor, né, mas que venhamos ali fazer a nossa parte, né? Todos nós temos um papel dentro do corpo de Cristo. Se nós observarmos, né, a mão, ela tem uma função, né? O pé, ele tem outra função. Os ouvidos, outra função também. Cada membro do corpo, ele tem uma determinada função. E da mesma forma, somos nós, ao servirmos ali ao corpo de Cristo. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel. E quando nós juntamos essas habilidades, quando nós juntamos aí esse serviço, né, automaticamente nós vemos que flui ali, né, a igreja, surge o papel da igreja, né, que somos nós ali, o corpo de Cristo. No corpo de Cristo não tem serviço inferior. No verso 15, né, lá de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 15 até o 16, diz o seguinte: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho e não sou do corpo, não será por isso do corpo? Nós podemos ver que a mão, ela não pode dizer, né, porque ela não é pé, não significa que ela é do corpo, né? E da mesma forma, nós podemos ver que muitos se sentem inferior. Ah, porque eu não sei pregar, eu não faço parte desse corpo de Cristo, né? Ah, porque eu não sei cantar, eu não faço parte do corpo de Cristo. As pessoas muitas vezes se sentem inferior, mas na verdade nós podemos ver que precisamos uns dos outros, né? E esse fato de precisar um do outro, né, para formar o corpo de Cristo, tira de nós aí esse sentimento de inferioridade, porque o pé precisa da mão, a mão precisa do pé, e da mesma forma na igreja, né? A pessoa que prega precisa muitas vezes de um diácono para auxiliá-lo, né? Aquela pessoa que louva precisa ali do técnico de som, né, para que possa ajustar, né, as questões ali mais técnicas. Então, todos nós, cumprindo o nosso papel, formamos a igreja de Cristo, né? Não faz sentido se sentir inferior ou diminuído, menor, porque somos membros do mesmo corpo, né? O corpo de Cristo. Cada um tem o seu papel, a sua finalidade ali dentro do corpo, amém? Porque o membro é menor, não quer dizer que ele não faz parte do corpo, né? Se nós olharmos um dedo, né,
até mesmo uma unha, um cabelo, por menor que seja, ele tem o seu papel dentro do corpo, né? Na igreja, não devemos, né? Todos nós, cada membro tem a sua importância, né? Cada um tem o seu valor. Lá em Efésios, capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, né? Do 4 até o 7, Paulo diz o seguinte: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom, de Cristo. Há um só corpo, né? Um só Espírito, uma só esperança. Então, nós também somos um só corpo. Cada membro, vários membros, fazendo cada um o seu papel, cada um dentro da sua habilidade, cada um dentro do seu dom, né? Fazendo a sua parte, trabalhando de um jeito uniforme, conseguimos ali formar, né, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. No corpo de Cristo também, nós podemos ver que não há um serviço superior. E Paulo nos mostra isso também, né? Como nós estamos lendo lá na carta de Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 21, ele diz: e o olho não pode dizer à mão que não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Um membro, ele jamais pode dizer que não tem necessidade do outro, né? Porque todos nós, para Cristo, né? Para Jesus, somos iguais. Embora nós fazemos ali funções diferentes, habilidades diferentes, temos ali, servimos, né, a um só Cristo, né? Como o próprio Jesus disse, né? Paulo disse, né? Há um só corpo, um só Espírito, como a gente foi chamado ali também a uma só esperança. Então, não tem sentido, né, a gente falar que a mão não precisa do pé, que um irmão não precisa do outro, se sentir superior, porque todos nós fazemos ali o nosso papel, cada um dentro da sua habilidade, fazendo o seu papel, para que possamos ali formar o corpo de Cristo, né? Podemos ver que a palavra trata, né, ali sobre a inferioridade, né, e agora nós estamos falando sobre a superioridade, daqueles que se acham superior pelo fato de ter maior destaque, maior visibilidade, né? Sendo que são todos importantes, né? Todos têm ali o seu destaque, né? O seu papel. Alguns têm maior visibilidade, outros têm menor visibilidade, mas todos nós, todos os membros têm, né, a sua característica, tem a sua importância. Não é pelo fato, né, de eu aparecer mais ou de eu aparecer menos que eu vou ser melhor, né, ou inferior, né, ao meu irmão, porque somos todos iguais perante, né, a Cristo. Quando a gente observa, né, esse sentimento de inferioridade de uns, né, e superioridade de outros, acontece, né, aquelas chamadas disputas, né, dentro da igreja. Até mesmo em algumas ocasiões, né, pode levar até brigas, né? Então, por isso que nós temos que ter cuidado com esses sentimentos, tanto de inferioridade quanto de superioridade, para que não venhamos ser, né, menosprezados ou se sentir melhor ou inferior ao nosso irmão, porque temos ali funções diferentes, né? Porque temos ali dons diferentes, sendo que todos nós, né, servimos a Cristo. Diversidade do corpo de Cristo. Lá no
verso 17 até o 20, também da carta de Paulo, né, aos Coríntios, capítulo 12, lá no verso 17 em diante, diz o seguinte: se o corpo fosse olho, se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou, né, os membros no corpo, cada um deles como quis. E se fosse todos um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Meus irmãos, nós somos um só em Cristo Jesus, né? Por mais que somos várias pessoas com vários dons, com várias habilidades, cada um com seu papel diferentes, né? Pessoas diferentes, mas com uma só finalidade: servir ao corpo de Cristo, né? Se nós observarmos aí, as mãos, a boca, ela precisa das mãos, né? A boca, ela precisa dos pés, né? Para mim me alimentar, eu tenho que caminhar até um determinado local para mim pegar o alimento com a mão, né, e levá-lo até a boca. Nós podemos ver aí que o corpo, há uma sintonia entre os membros, né? Há ali como que eu posso dizer? Há um trabalho, né, em conjunto, uma unidade, né, para que o corpo seja beneficiado. E assim, né, é a igreja. São vários membros, cada um com suas funções, cada um cumprindo o seu papel, um precisando do outro, cada um fazendo a sua parte, né? E quem é beneficiado é a igreja, que é o corpo de Cristo. Sendo Cristo a cabeça, né? Como nós lemos lá no começo, lá em João 5, né? Em João 15, 5, né? Que Jesus fala que sem Ele nada podemos fazer, porque Ele é a videira, nós somos as varas, né? Então, não tem como a vara sobreviver sem o tronco, né? Não há como a árvore, não há como, né, as varas, os ramos sobreviver sem o tronco ali da árvore. E da mesma forma somos nós, né? Nós precisamos de Cristo, estamos conectados em Cristo. E nós conseguimos mostrar o nosso serviço, né? Servir a igreja, nós conseguimos servir ao corpo somente se estivermos ligados ali em Cristo. Lá em continuando, né? 1 Coríntios 12, vamos ler aqui do 28 até o 31, Paulo diz assim: e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todas? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Meus irmãos, não tem como o corpo funcionar se todos fizerem a mesma função. A igreja não prosseguiria, né, se todos os membros fizessem, né, a mesma coisa. Você já imaginou se todos fossem pastores? Né? Quem cuidaria das crianças? Quem cuidaria, né, do estacionamento? Quem cuidaria, né, das demais áreas da igreja? Quem cuidaria do louvor? Né? Quem cuidaria da mídia? E assim por diante. Todos nós, cada um de nós, temos o nosso papel na igreja. E interessante que Paulo diz, olha, Jesus disse, né, a palavra do Senhor diz, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho
mais excelente. Procure o seu dom ali com zelo, né? Quando você souber qual é o seu papel dentro da igreja, quando você souber qual é a sua função dentro da igreja, faça com excelência, faça ali com alegria, porque você vai conhecer um caminho ainda mais excelente, né? Nós podemos ver que lá em Efésios também Paulo diz, né, que há um só corpo, um só espírito, né, e uma só chamada, né, que é a chamada da esperança. Qual a esperança? Capítulo Efésios 4:4, né, que diz: há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado a uma só esperança da vossa vocação. Então, nós somos um, né? Então, quando a gente exercita ali com zelo o nosso dom, quando nós exercitamos, né, a nossa função dentro da igreja com alegria, Jesus vai nos mostrar um caminho ainda mais excelente, né, que é a nossa esperança de um dia ir morar com Cristo. Amém? Quero te pedir, você que ouviu essa palavra hoje, guarda essa passagem aí, depois com um tempinho você lê ela mais uma vez, relê, para que você possa entender, né, qual é o seu papel, qual é, né, a função, a sua função dentro da igreja, como você pode servir, né, ao corpo de Cristo. Através dessa palavra eu tenho certeza que Jesus vai falar muito, né, com você, que você vai aprender bastante, né, a respeito de como servir a igreja, né, qual é o seu papel, qual é a sua função. Você não vai se sentir inferior, nem superior, nem melhor, né, do que ninguém dentro da igreja, porque você vai estar cumprindo o seu papel, né, da melhor forma possível, e automaticamente o maior beneficiado é o corpo, né, é a igreja. É o corpo de Cristo, é a igreja que vai ser beneficiada. E assim, tire um tempinho, né? Se aprofunde na palavra do Senhor, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Amém? Vamos orar para finalizarmos essa aula. O mês que vem, mês de março, teremos aí outra série de ensino. Tenho certeza que você vai ser grandemente, né, abençoado através dessa série de palavras, né, e Jesus vai falar bastante aí no seu coração. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, ó Senhor Jesus, de estar aprendendo mais de Ti, falando mais da Tua palavra. Senhor, que essa palavra, Senhor Jesus, possa ser firmada no coração de cada pessoa que ouviu essa palavra, Senhor, que está ouvindo essa palavra, para que possa Te servir, meu Pai, de uma forma excelente, com alegria, meu Deus. Senhor Jesus, que não venhamos se sentir inferiores ou superiores ao nosso irmão, porque sabemos, ó Papai, que nós servimos a um só Cristo, meu Deus, que nós servimos a um só corpo, a uma só igreja, que um dia irá encontrar contigo, Senhor Jesus. Então eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, sê conosco, meu Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.